problema é que nós médicos passamos anos sendo treinados para diagnosticar, tratar e decidir sobre pressão. Mas quase nunca aprendemos sobre dinheiro. Não aprendemos sobre impostos, fluxo de caixa, reserva de emergência, sobre investimento, risco-benefício, patrimônio. E a gente começa a ganhar bem logo no início já da nossa profissão. Mas a gente se organiza muito mal. A gente fatura alto, mas sobra muito pouco no final do mês. A gente trabalha muito, mas constrói pouco patrimônio. Isso gera uma ilusão perigosa. Aqui, ganhar bem resolve tudo. O que importa no fim do mês é o que sobra no nosso caixa para a gente construir patrimônio. Sem estrutura, ganhar bem só significa mais desorganização, mais dívida e menos resultado, menos construção de patrimônio no longo prazo, seja para nós ou para a nossa família. Todos nós conhecemos inúmeros exemplos. Pais, tios, professores que ganham bem, mas têm que trabalhar até os 70, 80 anos. Erros silenciosos que podem travar a nossa evolução pessoal e nosso desenvolvimento patrimonial. Todo mundo conhece aquele colega que acabou de formar e já financiou uma Hilux. Eu tenho um amigo assim, e agora ele não consegue entrar numa residência médica, não consegue se dedicar. Quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de erros financeiros, tá nisso. Não é que você não pode se dar ao luxo, ou que você não merece. É se perguntar, é o momento para isso? Então, às vezes, decisões financeiras atrapalham o desenvolvimento da nossa carreira. Às vezes, a gente tem que atrasar a entrada numa residência, às vezes, a gente não consegue pagar aquele curso que a gente queria, e as decisões de agora refletem no seu eu no futuro. Ou seja, será que o Heitor daqui a 5 anos vai se arrepender da decisão que eu tomei hoje? Será que esse carro que eu compro hoje vai sair mais caro daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta que eu faço para mim em qualquer decisão, qualquer ponto de inflexão que eu tenho na minha vida e que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. As decisões de hoje refletindo no Heitor de amanhã. E é no Heitor médico, técnico. Se eu não conseguisse fazer residência de oftalmologia no Rio de Janeiro, talvez hoje eu fosse um médico diferente de quem eu sou. Talvez se eu não conseguisse acompanhar tantos colegas em cirurgia, ir em congressos, investir no desenvolvimento da minha carreira profissional, pude, graças a uma organização financeira que eu sempre tive, talvez hoje eu não fosse o médico que eu sou. Então é sobre isso que a gente está conversando, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre poder decidir quem você vai ser no amanhã, como médico. E esse erro trava a evolução de muitos médicos. Ganhar bem não significa estar protegido. Muitos médicos confundem faturamento com segurança, mas segurança não é o quanto entra, é o quanto você consegue manter, organizar e transformar em patrimônio de fato. Se você depende do próximo plantão, da próxima consulta ou do próximo mês cheio, você tem renda, mas ainda não tem estrutura. Sem estrutura, qualquer oscilação de mercado vira estresse. O ponto é que, se o problema não começa no dinheiro, começa no modelo mental. O médico é treinado para ser técnico, mas não empresário da própria vida. No dia que a gente abre o nosso consultório, a gente está criando a nossa empresa e muitas vezes a gente não percebe isso. O que a gente tem na prática? Nós entendemos o nosso consultório como um salário ou uma forma da gente ganhar o nosso dinheiro, exercer a nossa profissão. Afinal, a gente entrou na faculdade para ser médico e não empresário de saúde. No entanto, o governo nos trata como empresários e não como médicos. É exigido saber precificar, contratar, organizar os impostos, decidir os investimentos e pensar em longo prazo. No momento que a gente abre o nosso consultório, a gente está sendo empresário desde o D0, mas ninguém ensinou isso pra gente. E quando a gente não aprende a gerenciar o nosso consultório e a nossa clínica, a gente acaba perdendo um pouco da gestão da nossa própria vida. Então a gente confunde o nosso consultório com a nossa pessoa física e isso cobra um preço lá na frente. E com a reforma tributária agora vai ser cada vez mais importante a precificação, saber contratar, porque agora a gente está falando do ajuste fino. Os impostos vão mudar. Isso acontece a cada 40 anos no Brasil e a gente está vivendo esse momento. E de nós, dessa geração, é exigido que a gente se adapte aí ao risco do país que a gente vive. Então, cada vez é mais importante a gente pensar em investimento, em longo prazo e na nossa empresa médica como o nosso futura clínica ou, quem sabe, até o nosso hospital. E se você não almeja ter uma clínica, um hospital, pensar em ter mais tempo com a sua família, melhor qualidade de vida e mais tempo livre, afinal, todos nós merecemos. Liberdade não começa com sofisticação, começa com clareza. O problema do médico não é só ganhar dinheiro, é aprender a transformar trabalho em patrimônio. Se esse tema faz sentido para você, comenta patrimônio aqui embaixo.